Boa tarde. Que Jesus possa continuar conosco, nos envolvendo, nos amparando. Sabemos que o momento em que estamos na casa espírita, já começamos a ser amparados. No momento em que aqui sentamos e ficamos refletindo, os benfeitores espirituais já estão conosco, sentindo as nossas dores, observando as nossas necessidades, e daqui já começa o amparo. Então, hoje nós vamos estudar, como a Maura falou, a primeira reunião do ano, né? Então, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, onde fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vocês vão de pensar assim, de novo? Falar de reencarnação de novo? Mas é necessário, porque a reencarnação é o tema da nossa vida. Se nós não compreendermos a reencarnação, se não aceitarmos, se não vibrarmos junto com os espíritos de luz para que a nossa reencarnação seja um sucesso, vai tudo por águas abaixo. Então, é necessário que a gente sempre reflita nisso. De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Por que eu nasci? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse Brasil? Por que eu estou nesse Rio de Janeiro, nesse calorão? Por que nos Estados Unidos está aquele frio todo, aquele gelo? E por que aquelas pessoas estão sofrendo aquilo? Tudo isso, a reencarnação vai dar uma resposta para a gente, o porquê da nossa vida. Nós vamos ler aqui o item 1 do capítulo 4 do Evangelho, onde diz assim: Jesus, tendo vindo das cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem diz que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outro que és Elias, outros que Jeremias e alguns dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Vamos encontrar isso em São Mateus, no capítulo 16, e São Marcos, no capítulo 8. O que nós, então, deduzimos de tudo isso? Que naquele tempo, os judeus já tinham uma ideia da reencarnação. Eles sabiam que o espírito poderia voltar, mas não sabia como. Ele sabia que Jesus poderia ser a vinda de um desses profetas, mas como? Eles não sabiam como. Então, nós vamos ver que muito antes de Jesus, os essênios, que é uma seita judaica, foi fundada cerca do ano 150 antes do Cristo. E já ensinava o amor a Deus, já ensinava o amor ao próximo e falava também da imortalidade da alma. E acreditavam na ressurreição. Quer dizer, era uma maneira que eles achavam para poder justificar a volta do Espírito. Eles falavam em ressurreição. Mas nós sabemos que a ressurreição seria que ter a volta do Espírito no mesmo corpo. E como isso poderia acontecer? Se o Espírito já estava, se o corpo já estava morto, se o corpo já estava se desmanchando, se apodrecendo, como o espírito ia voltar naquele corpo? Era impossível. A ciência comprova impossível. Uma vez eu conversando com as crianças, dando aula na evangelização,
em que eu falei nessa situação, eles riram muito e disseram: tia, já imaginou o esqueleto saindo da tumba e falando? Eu digo assim: esquece isso, não existe. Ressurreição não existe. Existe a reencarnação, que é a volta do espírito num corpo feito exatamente para ele. Então, o que aconteceu? A humanidade, ela continua evoluindo, ela vai evoluindo, vai evoluindo. Não só os nossos corpos vão evoluindo, como o nosso espírito vai evoluindo. E com isso, nós vamos chegando a uma certa época que estaremos aptos a recebermos novos conhecimentos, novos ensinamentos. Da mesma forma que uma criança bebê só pode tomar o leite materno, mas, de acordo com que ela vai crescendo, ela já vai tomando alimentos mais pastosos, alimentos mais pesados. Da mesma forma, somos nós espíritos. Conforme vamos evoluindo, vamos tendo condição de aprendermos coisas mais adiantadas. E aí nós vemos que Deus sempre providencia tudo que nós necessitamos. E percebemos, então, que já estávamos prontos para darmos mais um passinho na nossa evolução espiritual. E ele, então, nos enviou Kardec. Assim como foi o Kardec, poderia ter sido um outro espírito que estivesse pronto para nos ajudar a dar esse passinho. Mas quem estava pronto para vir foi Kardec, e ele, então, aceitou ele vir para nos orientar sobre o Espiritismo. Mas Kardec, ele não veio sozinho. Ele veio com uma comitiva de espíritos para ajudá-lo nesse trabalho. Espírito de todos os níveis de elevação, dos mais elevados espíritos aos menos elevados, que vieram trazendo os seus testemunhos, como nós podemos encontrar no livro Céu e Inferno, vários espíritos que vieram ajudar Kardec, falando da sua vida anterior, falando da situação que desencarnaram, falando de como era o seu relacionamento com outras pessoas, com a família. E, com isso, Kardec foi montando a doutrina espírita, por causa desses espíritos. Por isso, nós dizemos que Kardec não é o elemento principal da doutrina espírita, porque a doutrina é dos espíritos e não de Kardec. E, com isso, nós vimos que a humanidade já deu um passinho para frente. Kardec codificou, então, a nossa doutrina espírita. Para isso, ele utilizou 5 livros, que são o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e as revistas espíritas. Então, nós vamos ver que todos esses livros falam da reencarnação, menos o livro dos Médiuns, mas os outros livros todos falam da reencarnação. E a Gênese também fala da reencarnação. Então, hoje, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a Gênese. Nós vamos ver hoje na Gênese o capítulo 11. Quem tiver a Gênese em casa, ao chegar em casa, pega a sua Gênese e vamos lá no capítulo 11, vamos reler outra vez aquele capítulo todo, porque é um capítulo muito bom. Aliás, todos os livros são muito bons, né? Mas esse capítulo especial em relação à reencarnação é muito importante. Logo no item 1, nós vamos ver o seguinte: existe um princípio espiritual e um princípio material. Quer dizer, nós somos espírito encarnado. Então, nós temos o princípio espiritual, que somos nós espíritos, e temos um princípio material, que somos nós, corpo. Então, nós precisamos do corpo para lidar com tudo que é material.
porque o espírito humano, ele precisa evoluir sempre. E é através das coisas materiais que ele evolui. Como é que um cientista vai fazer suas descobertas sem nada material? Ele precisa das coisas materiais para ele fazer descobertas, fazer as pesquisas. Então, nós precisamos muito das coisas materiais. Ninguém terá a ideia de atribuir pensamento a um corpo material. Simplesmente um corpo material. Nós vimos que quando Kardec começou a estudar o Espiritismo, existiam as mesas girantes. Imagina vocês, a gente está numa reunião e a mesa se levantar, sair voando, ir ao teto, voltar, cair. De algumas vezes ela pousava lentamente, de outras vezes ela batia com força, a ponto de se quebrar. Como poderia ser um objeto material fazer estas coisas? E aí começou Kardec a estudar, a pesquisar. Não, por trás disso existe uma inteligência. E onde está essa inteligência? Como ela se apresenta? E daí ele começou a observar que, para que um objeto se mova, é preciso uma inteligência. Nós vemos, por exemplo, um sino, não é? Um sino desses que o vento bate e ele toca, que a gente costuma chamar sinos da felicidade, né? Ele toca sozinho. Mas, se nós chegarmos para um sino e pegar a cordinha dele e bater, o que aconteceu? Teve uma inteligência que fez com que aquele sino batesse. Então, tem um objetivo aquele sino. Nós temos uma companheira aqui na casa, que na casa dela não tem campainha, não, é um sino. E a gente chega lá, a gente bate o sino, blim, blim, ela logo já corre e vem atender. Isso quer dizer o quê? Que o sino deu uma mensagem, mas por trás desse sino havia uma inteligência que transmitiu essa mensagem. Vamos então lá para o item 4 da Gênese. No item 4, nós vamos encontrar o seguinte: é inato no homem a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Por isso que sempre houve e haverá cada vez mais espiritualistas do que materialistas e mais devotos do que ateus. Então, já desde o início da humanidade, que a gente já nasce sabendo que existe algo mais em nós que não seja só o corpo. Por que que um é tão diferente do outro? Por que que uma criança nasce sabendo tanta coisa, enquanto outros nascem com uma dificuldade extraordinária de aprender? Por que que uns desencarnam cedo e outros desencarnam tarde? Então, esses porquês todos começou na cabeça da gente, querendo saber mais. Um médico, tratando de um paciente, ele vê que o paciente está demorando a melhorar, mas ele tem muita esperança que aquele paciente melhore. Aí, de repente, ele está conversando com o seu paciente e o paciente dá um suspiro e vai embora. E ele diz assim: para onde foi? Quem é? O que é que tinha nele que não tem mais? Será uma fumaça? Será o quê? Para onde? É palpável? Não é? Está aqui? Não está? E aí, todos nós que ainda não entendemos a desencarnação e a reencarnação, ficamos nessa dúvida. Para onde foi? Para onde foi aquela pessoa que estava agora mesmo conversando? Aquela pessoa que agora mesmo estava sorrindo? Para onde foi? Então, isso é uma coisa que já nascemos com essa dúvida. O que é o espírito? Vamos pular para o item 7. Lá diz assim: queremos saber mais. Saber
como se formou o nosso espírito. E aí? Como se formou? Mas falecem absolutamente os meios de investigação, como para tudo que diz respeito à origem das coisas. Quantos de nós dizem assim, como foi? Como Deus fez os espíritos? Como Deus fez as coisas materiais? Como Deus fez o ar? Por que que Ele fez pássaros bonitos, que voam tão altos, e outros tão feios, que ficam rastejando, que ainda precisam de carne para se alimentar, e outros de carne até que já apodreceu para se alimentar? Por quê? E a gente fica querendo saber o início de tudo, o início do nosso pensamento, o início de nós espíritos. Mas não temos como comprovar. Nada existe que a gente possa comprovar, porque o homem só pode comprovar o que existe. Tudo mais são hipóteses. Quando nós vemos também na Gênesis, quando fala do aparecimento do mundo, do planeta Terra, tudo são hipóteses. Não tem nada que diz é porque é. Como agora a gente está vendo, conforme eu falei, do gelo que está lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque teve a condensação do ar quente com o ar frio. Mas por quê? Não tem. Por que teve a condensação? Não tem uma resposta, porque a resposta está na natureza, a resposta está em Deus. E o que Deus permite é que os seus mensageiros nos digam é que todos procedem do mesmo ponto de partida, que todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir pelas suas atividades individuais. A nossa vinda aqui, o nosso estado aqui é para progredirmos. Mas ninguém pode progredir pelo outro. Ninguém pode dar um passo à frente pelo outro. Ninguém pode aprender pelo outro. Cada um faz por si. Cada um faz o seu próprio esforço. Cada um evolui na medida da sua possibilidade. Tem vezes que a gente quer que um filho seja estudioso, que ele aprenda tudo rápido, e ele não consegue. A gente quer que um filho seja igual ao outro, mas eles são diferentes. A gente quer que o outro que convive conosco entenda a nossa maneira de pensar e de agir. Não. Ele vai entender da medida que ele consegue entender. Então, todos somos diferentes e todos vamos crescer pelo nosso esforço. Mas nós sabemos que temos várias reencarnações, então o que nós aprendermos hoje não fica perdido. Vamos enriquecer a nossa próxima encarnação. E o que nós fizermos de errado hoje, também podemos corrigir sempre. Se não der tempo de corrigirmos nessa encarnação, temos mais uma para a gente corrigir os nossos erros. Então, meus amigos, a gente tem que sempre estar atento para as chamadas que nós recebemos da vida. A vida nos chama a todo momento, através da natureza, através de um parente, de um amigo, de um estranho, de uma situação, de uma circunstância. A vida sempre nos sacode e diz, olha, acorda, está na hora de você começar, está na hora de você trabalhar, está na hora de você ir andar para frente, dar mais um passinho à frente. Vamos então para o item 10. Olha, vocês vão ler em casa, Gênesis, estou falando os itens. O item 10 diz assim: o espírito atua sobre a matéria pelo que veio a habitá-la. Deus criou para os espíritos corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade
e de se prestarem a todos os seus movimentos. Nós lemos a nossa página inicial, falava do repouso, do descanso, né? Então, quando Deus nos deu esse corpo, Ele nos deu um corpo próprio para a gente viver aqui na Terra. Próprio para a gente viver nesse país quente, ou num país frio, ou nas circunstâncias que a natureza se apresentar para nós. Deus nos deu um corpo próprio para que a gente possa viver o tempo proposto por Ele para nós vivermos aqui na Terra. E na nossa página inicial fala do descanso e do repouso. E fala também que o nosso corpo, ele se adapta às situações. Se eu durmo demais, o meu corpo vai querer dormir mais, sim. Se eu estou procurando um trabalho, o meu corpo vai se esforçar para esse trabalho. Se eu faço ginástica, o meu corpo vai se adaptar à ginástica. Mas se eu só quero dormir e dormir e dormir, o meu corpo só vai querer dormir, dormir e dormir. Então, nós sabemos que o nosso corpo está de acordo com as nossas necessidades. E o corpo, ele é, simultaneamente, envoltório e instrumento do nosso espírito. À medida que o espírito adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado a novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Então a gente pensa assim, mas é mesmo. No início da nossa história, vamos voltar lá no tempo em que o corpo do homem parecia mais um animal do que mesmo um ser humano. Braços longos, corpo coberto de pelo, não articulava palavras, era grunhidos, unhas fortes, dentes fortes, porque eles precisavam cavar a terra e eles usavam as unhas para pegar as raízes, dentes fortes para comer as raízes, ainda cruas. Depois, então, conforme eles foram desenvolvendo o seu raciocínio e o seu espírito foi progredindo, nós, né? Começamos a renascer em corpos mais perfeitos. Tanto é que as nossas unhas hoje são fracas. Se nós quisermos cavarmos a terra para tirar a raiz, não vamos conseguir. Os nossos dentes hoje são fracos, que a gente não consegue comer uma raiz crua, porque dói, quebra. Então, o nosso corpo veio se modificando à medida que o nosso espírito foi se desenvolvendo. Quanto mais ele foi se purificando, mais purificado também estava o seu corpo, né? Porque tudo de acordo com o que ele precisava executar. E nós vamos vendo, então, que, assim como o corpo melhorou, progrediu, a nossa inteligência também. Hoje nós somos muito mais inteligentes do que naquela época. Se naquela época aquele serzinho não conseguia articular palavras, como é que nós estamos hoje? Falamos até demais, não é? Falamos muito, queremos falar o mal dos outros, queremos falar demais, falamos a nossa língua, a língua dos outros. Então, isso que é o progresso também intelectual, o progresso espiritual. A encarnação dos espíritos, a gente vê a necessidade que existe dessa encarnação. O espírito, pela sua essência espiritual, é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter ação direta sobre a matéria. Olha só, quando eu falei assim, o espírito é um ser abstrato. Vamos, então, pensar nisso. Quer dizer, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem cheiro. E aí? Como é, então,
que os médiuns veem espíritos? Tudo bem. O espírito, ele, na sua essência, ele é abstrato. Ele não tem ação direta sobre a matéria. Então, ele precisa de um intermediário. Esse intermediário é um envoltório fluídico que, de certo modo, faz parte integrante dele. Agora melhorou, não é? Quer dizer, ele, espírito em essência, não tem ação sobre a matéria, mas com esse intermediário, aí sim, ele vai ter uma ação. E ele, então, torna-se apto sobre a matéria tangível. Esse envoltório é o perispírito. Então, o perispírito é um capítulo à parte. A gente precisava fazer um estudo só de perispírito, porque tem muita coisa para a gente aprender sobre o perispírito. Mas, hoje, a gente vai ficar só aqui. Ele é o envoltório do nosso espírito, que podemos dizer que é um traço de união entre o espírito e a matéria. Então, o que nós concluímos? Que nós somos espíritos e temos um perispírito. O que o médium vidente vê é o espírito com o seu perispírito. Porque se ele não estiver com o seu perispírito, é impossível o médium ver. Não digo que seja impossível, mas é difícil. Então, com o seu perispírito, ele vai se mostrar como ele era numa encarnação anterior, e o médium, então, vai conseguir ver esse espírito. Quando o espírito tem que encarnar num corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico que não é mais do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe, que o atrai por uma força irresistível desde o momento da concepção. Olha bem, o espírito é ligado ao corpo desde o momento da concepção. Então, a gente vê muitas vezes mulheres que estão grávidas e que dizem assim: não tem problema eu abortar não, porque eu estou só de 3 meses. Não tem problema não, porque é só de 2 semanas. Não. Desde o momento da concepção, começa a reencarnação. Então, esse negócio de dizer 15 dias, 1 mês, 3 meses, não tem importância, ainda não é nada, já é um espírito reencarnando. Então, se a gente impede essa encarnação, a gente está indo contra as leis divinas, indo contra as leis de Deus. E aí começa, então, a acontecer o ligamento do espírito ao corpo. À medida que o germe se desenvolve, esse laço vai se encurtando cada vez mais. E o perispírito, ele possui certas propriedades da matéria que se une molécula a molécula ao corpo em formação. Teve uma vez um jovem me perguntou assim: tia, mas como é que é o perispírito? Ele está dentro da gente, está fora da gente? Aí o outro falou assim: não, como é que pode estar dentro da gente? Para estar dentro da gente, então a gente engoliu ele. Aí ele disse assim: não está dentro, nem está fora, ele está junto de nós. Então, ele é flexível, ele se expande. Quando nós dormimos, é o nosso perispírito que se expande e que vai visitar outros lugares. Quando nós entramos em desdobramento,
Nosso perispírito é que se expande e que também vai visitar outros lugares, outras coisas, porque ele está ligado ao corpo, molécula a molécula. Isso a gente não pode esquecer. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa essa união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Algumas pessoas acham que quando o bebê chora, aí teve a reencarnação. Não. Quando o bebê tem já está com o 9º mês de gestação, aí houve a reencarnação. Não. Ou quando o bebê leva a primeira palmada, hoje em dia não se dá mais palmada, né? Mas no meu tempo dava palmada. Aí que o neném nasce, aí é que houve a reencarnação? Não. A reencarnação começou no momento da concepção. Ali começou a reencarnação. Quer dizer, no momento em que ele nasce, ele entra naquela perturbação e esquece o seu passado, né? A união do corpo, do perispírito e da matéria carnal, em consequência... Bom, isso aqui que eu vou falar é sobre o efeito contrário. Mas antes do efeito contrário, eu queria falar mais um pouquinho sobre essa união. Então, quando o espírito se une ao corpo, ele esquece o seu passado. E a gente diz assim, mas se eu soubesse do meu passado, eu não estaria fazendo tanta bobagem que estou fazendo hoje. Mas é preciso a gente esquecer, porque nem sempre nós fizemos boas coisas. Então, é melhor a gente não se lembrar, né? Eu me lembrei de um caso de uma pessoa que fez muitas coisas erradas. Ele, como policial, ele perseguia as pessoas e fez muitas coisas ruins, acabou ele sendo preso e os marginais, então, quando souberam que ele era policial, bateram muito nele e ele depois conseguiu a sua liberdade e voltou para casa. E os vizinhos todos sabiam daquilo, né? Aí todo mundo olhava para ele e falava, olha, tá vendo? Fez e aconteceu, agora está aí com carinha de anjo. Todo mundo comentava as coisas que ele havia feito. Até que um dia ele virou para a esposa e falou assim, olha, eu não aguento mais, eu quero me mudar daqui para um lugar bem diferente. E ele se mudou, foi para uma outra cidade bem diferente. Chegou lá, ninguém conhecia ele, ninguém sabia do passado dele. Aí todo mundo gostou dele, aceitou, e ele dali teve uma vida muito boa naquela outra cidade. A mesma coisa acontece com a gente. Imagina se a gente reencarna e a família que recebe a gente sabe do nosso passado. Sabe de tudo de errado que a gente fez. Aí vai dizer, olha só, essa carinha de anjo, ele já foi isso, aquilo e o outro. Olha, como é que a gente vai progredir? Como é que a gente vai ser feliz naquela família? Então, a gente esquece tudo que a gente fez de ruim. E as coisas boas? As coisas boas a gente não esquece. As coisas que vão servir para o nosso adiantamento, a gente não esquece. Como é que nascem pessoas tão boas em matemática? Já nasceu boa em matemática, porque ele trouxe da outra vida. Por que nascem pessoas ótimas em música, em dança? Por quê? Porque ele já trouxe de outra vida. Por que nascem pessoas que adoram animais e outras detestam animais? Porque também já trouxe de outras vidas. Então, as coisas boas, as coisas que vão nos ajudar ao nosso progresso, essas nós não esquecemos. Elas ficam gravadas em nós, no nosso perispírito. Bom, assim como a encarnação aconteceu molécula a molécula, a desencarnação da mesma forma. Como é que acontece a desencarnação? Cessa a união do perispírito e da matéria carnal em consequência da desorganização do corpo
Então, o perispírito se desprende molécula a molécula. Da mesma forma que reencarnou, vai acontecer o desencarne. Aí, olha bem, em consequência da desorganização do corpo. Quando o corpo não resiste mais àquele espírito, o espírito se desprende, mas só quando o corpo se desorganiza, quando o corpo morre. Ainda essa semana nós estávamos aqui em reunião e um colega falou assim, aí uma das meninas falou assim, eu sou espírita há muito tempo, mas, gente, não leva mal não, eu tenho medo de morrer. Aí a outra falou assim, não é só você não, porque eu também tenho muito medo de morrer. Aí eu falei assim, mas por que você tem medo de morrer, menina? Você espírita, tem medo de morrer? Tenho medo do momento da morte. Aí ele falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, teve uma pessoa que estava viajando num carro e o carro bateu, mas antes dele morrer, os espíritos retiraram ele. Aí eu disse, não estou entendendo. Quer dizer, retirou ele de um corpo saudável? Isso não existe. Ele só foi retirado depois que o corpo morreu. Seja por doença, por acidente, por o que for. Depois que o corpo morre, aí o espírito é retirado molécula a molécula, da mesma forma em que ele reencarnou. Não é possível, eu sou tão boazinha, então papai disse, não deixa eu morrer não, que não quero sentir a dor da morte, me tira agora. O que é isso? Não acontece. Não é, Maura? Isso não acontece. Então, quando eu ouvi aquilo, eu digo, tem alguma coisa errada aí que a gente tem que esclarecer. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Quando retorna à vida espiritual, seu passado se desdobra diante dos olhos e ele julga de como empregou o tempo, se bem ou mal. Quer dizer, depois que ele desencarna, aí ele vai fazer uma reflexão de tudo que ele fez. É igual como a gente termina um curso e a gente olha para trás e a gente vai pensar o que eu aproveitei desse curso. Eu poderia ter aproveitado mais, eu poderia ter feito menos de gazeta, ter colado menos, mas eu não me esforcei e eu tirei e passei com uma nota baixa. Da mesma forma é quando a gente desencarna. A gente vai ter a oportunidade de rever a nossa encarnação e dizer, poxa, eu podia ter aproveitado mais, eu podia ter me esforçado mais, trabalhado mais, ou, ao contrário, estou feliz com tudo que eu realizei, porque eu não tinha condição de fazer melhor. Então, cada um vai fazer a sua reflexão. No intervalo das reencarnações, quer dizer, nós já reencarnamos, já desencarnamos, já estamos no intervalo. No intervalo de uma encarnação e outra, onde nós chamamos que é o momento da... Esqueci a palavra. Qual é a palavra? Isso, obrigada. Está todo mundo prestando atenção. Ela falou e você repetiu. A Mayra falou, todo mundo repetiu. Tá bom, então. Então, entre uma encarnação e outra, nós estamos na chamada erraticidade. Erraticidade não quer dizer que nós estamos errando, não. É simplesmente o nome entre uma encarnação e outra. Então, nesse intervalo da reencarnação, o espírito, igualmente, no sentido em que aplica o seu adiantamento e os seus conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal, se prepara para a nova existência, com a ideia de melhor se conduzir. Quer dizer, depois daquela reflexão, o que eu fiz nessa última encarnação, como eu aproveitei ou não, eu vou me preparar para a próxima encarnação.
esse tempo não é igual para todo mundo, é diferente. De acordo com a necessidade do espírito, ele vai ficar na erraticidade mais tempo ou menos tempo. Geralmente trabalhando, geralmente ajudando, geralmente necessitando de ajuda. É tudo de acordo com a evolução do espírito. Cada existência representa um passo para frente no caminho do progresso. Então, nós nunca voltamos para o inferior, sempre crescemos para o superior. Nós nunca somos, essa encarnação, pior do que a anterior, ao contrário. A anterior foi pior do que essa. A próxima, vai ser melhor do que essa. Então, nós estamos sempre melhorando. Quando nós vemos uma pessoa muito difícil, a gente diz assim, graças a Deus que ele já está aqui, reencarnado, para melhorar, porque a do passado, ele era pior. Então, tem um livro que é Nossos Filhos São Espíritos, e que fala sobre isso, de uma mãe reclamando com os mentores da filha que estava levando uma vida irregular, uma vida da noite, explorando o corpo físico, e os espíritos respondeu para ela, minha filha, no passado era pior, ela já melhorou muito, porque em existências passadas, além dela ter essa vida, ela ainda aliciava muitas meninas de família para essa vida, e ela agora está prejudicando só ela. Então, é isso, a gente sabe que só andamos para frente, nunca retroagimos. E no Evangelho, voltando então ao Evangelho, para nossa finalização, nós vamos ver aqui no item 23, onde é que está o item 23? Aqui, não, aqui. Aqui no item 23 nós vamos encontrar o seguinte... em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro no além-túmulo. Primeiro, nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. E terceiro, a individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com progresso indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas que se encontrarem futuramente. Com a terceira, para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável do progresso, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. E a doutrina espírita, ela está nessa quarta categoria. Quer dizer, nós vamos desencarnar, mas vamos encontrar na espiritualidade aqueles que foram antes de nós, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos afetos. Vamos nos reencontrar. Isso não quero dizer que a gente vai desencarnar hoje, amanhã a gente já está lá de braço com o nosso... Não, não é bem assim, não. Eles lá também têm as suas atividades, têm os seus trabalhos, então, às vezes, a gente vai levar algum tempo. E temos que saber também se eles podem vir até nós, se nós podemos ir até eles, por causa do nosso padrão vibratório, da nossa situação. Então, isso também é importante para a gente. E Jesus, ele disse assim, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso Jesus já nos dizia
há 2000 anos atrás, e nós sabemos que é preciso nascer de novo. Mas a gente pensa assim, e que reino de Deus é esse que a gente vai encontrar? Esse reino de Deus é a nossa felicidade, a nossa paz, é o amor todo que nós tivermos guardado em nossos espíritos, tivermos guardados em nós. E com isso nós vamos criar a nossa felicidade, nós vamos criar esse reino de Deus. Que Jesus possa estar com todos, que vocês possam ter um 2018 com bastante trabalho, porque o trabalho é que vai nos incentivar para frente, e que possamos todos manter essa união, esse amor, essa fraternidade. Que possamos cada vez mais estarmos prontos para crescer, para evoluir. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.